Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui da Agência Platinum, que a gente vai conversar com nutricionistas são empresários que têm um negócio e que estão em momentos diferentes da sua carreira e que a gente traz aqui para conversar, ter uma conversa, um papo, para que de fato vocês possam conhecer diferentes realidades. Hoje eu trouxe uma nutricionista muito especial, que ela trabalha numa área muito específica, então acredito que para você que pensa nisso, nichar o seu trabalho, ter um ambiente mais restrito, eu vou te mostrar aqui como é possível você também ter sucesso dentro dessa área. Então hoje eu tenho a Ana Beatriz, mais conhecida como Bia. Bia, vamos lá. Eu quero que você traça um panorama, até mesmo que levou você hoje a atuar na área que você atua. Então conta pra gente, qual área é essa? E o que você tem já feito aí? E o que te levou, claro, a seguir ela inicialmente? Tá. Bom, eu sou nutricionista com foco em nutrição vegetariana e vegana. Eu sou vegetariana há mais ou menos uns 7, 8 anos. Tudo começou na faculdade, né? Que eu tive uma aula de indústria alimentícia e a gente teve ali uma apresentação sobre abate. Aquilo me impressionou muito. E aí eu falei, bom, não dá, é muito feio isso. Aquilo me incomodou, me gerou um incômodo muito grande. E eu falei, nossa, vou cortar tudo, né? Durou 3 dias. No terceiro dia eu já falei, não dá, né? Só que quando eu voltei, depois desses 3 dias a consumir carne, não fazia muito sentido, ainda me gerava incômodo. E foi uma coisa bem natural, assim, foi acontecendo, de, bom, vou então entender qual carne de fato eu sinto falta no dia a dia, qual carne de fato eu tenho prazer em comer. E aí eu fui tirando, a princípio, aquilo que já não fazia tanto parte da minha rotina, né? Então, os embutidos, presunto, apresuntado, peito de peru, já não era algo da minha rotina. Aí eu já não comia nem quando eu ia num hotel no café da manhã ou alguma coisa nesse sentido. Depois eu percebi que no dia a dia, assim, frango não era algo que eu gostava, de fato, era só porque tava ali. E aí carne vermelha não foi fazendo mais sentido e peixe foi o último. Então foi algo bem gradual depois de tentar cortar de uma vez. Então eu falo que eu sei os dois panoramas assim os prós e contras dos dois jeitos que as pessoas geralmente transicionam, que ou tem esse impacto muito grande, vê alguma informação e fala, nossa, que absurdo, realmente abre os olhos para isso e corta de uma vez, e também sei de quem tem passinho por passinho ali, né? E não tem tempo certo, né? Então eu tive essas duas formas de fazer e eu ajudo as pessoas nisso hoje, principalmente, né? Tanto a seguir quanto a fazer essa transição. Foi mais ou menos isso, foi esse impacto. E depois foi fazendo cada vez mais sentido porque eu fui estudando mais sobre isso, né? Fui estudando não só o impacto que tem ali no gado, enfim, mas também no meio ambiente, essa questão, a ética ambiental e tudo mais. Então foi fazendo cada vez mais sentido. E eu busco muito saber o motivo também do meu paciente. Porque é isso que lá na frente, quando a coisa apertar, quando ficar com vontade, quando tiver alguma coisa assim, é o que vai fazer com que ele se mantenha naquele propósito. Porque quando um vegetariano, uma pessoa que traz esse brilho, essa luz a essa questão, e é uma questão para ele, quando ele acaba tendo vontade ou quando acaba consumindo, é uma frustração muito grande. E eu sei disso porque quando eu tentei cortar de uma vez, também foi frustrante voltar, só que eu não sabia como. Então, qual que é o seu motivo? Qual é a sua principal questão em torno disso? É ambiental? Ah, não tenho dó dos animais, mas eu acho horroroso que o mundo tá definhando e isso tem um impacto muito grande. Então, para mim não faz sentido. Então, quando tem quando tem a transição e tem o motivo muito claro, é muito importante. Então, essa é mais ou menos a história. Teve um motivo por trás, teve dois jeitos de fazer a transição Maravilha. diferentes. É basicamente um propósito, né? E quando você Exato. saiu da faculdade, você já foi atender diretamente esse público? Ou você teve um momento assim, sair da faculdade, vou atender quem dá para atender, e aí depois eu me viro especialização, pego o público aos pouquinhos? Como que foi esse início assim de construção? Né? A gente fala muito, né, de posicionamento. Como que você se posicionou no mercado nesse comecinho, quando você Tá, se formou? tá. Quando tava ali no penúltimo semestre, no finalzinho do penúltimo semestre, eu fiz um Instagram, que é o que eu tenho até hoje, Framboesias,
que eu mostrava pratos. Basicamente, se você rolar lá atrás, né, 5 anos atrás, tem lá as fotos só de pratinho. Então, tinha lá os vegetais, como eu fazia, arroz, feijão e tudo mais. E aí eu fui conhecendo pessoas do meio. E quando eu me formei, foi quando teve a pandemia. Então, o Instagram teve aquele boom da pandemia, então, e teve um boom de vegetarianismo também. Eu até converso disso com alguns colegas meus que são vegetarianos, pacientes também, que na pandemia teve um grande aumento. Eu não sei se porque as pessoas tiveram acesso a mais tempo para ficar vendo informações, né? Alguma coisa assim. O que trouxe luz a isso, mas teve um boom muito grande do vegetarianismo logo que eu me formei. Então, foi um misto de sorte com estar no lugar certo, de que no começo eu já atendia bastante vegetariano. E aí, depois de uns 2 anos atendendo, eu comecei a atender em uma outra clínica para ajudar, né? Porque naquele começo você não sabe como fazer o paciente ficar ali engajado com você, que tipos de ferramentas você pode oferecer. Você vai amadurecendo o seu acompanhamento, né? Então, para complementar, eu entrei numa clínica uns 2, 3 anos depois de formada. E aí, eu comecei a atender um público mais geral. Mas desde o início, 80% dos meus pacientes era vegetariano, porque vinham do Instagram e aí indicava e, enfim, ia acontecendo. Mas hoje eu atendo bem 50-50, tanto quem come carne quanto quem é vegetariano. Mas por conta de indicação e tudo mais. Mas do Instagram sempre vem mais vegetariano. Oh, maravilha. Aí a gente já traz um ponto muito importante, que a gente tem essa questão do Instagram como a principal ferramenta. E aí você veio um momento muito oportuno, né? Sim. Veio logo na pandemia, e aí você não tem muita possibilidade. Como que eu vou fazer as pessoas me conhecerem, né? Acabei de me formar, ninguém sabe quem sou eu. Eu trabalho com um público muito específico, eu quero trabalhar com um público específico. Aí você começou no Instagram ali. Então, assim, as pessoas já foram te procurando porque você falava sobre esse assunto. Então, isso é uma coisa que muito nutricionista erra, que é esquecer um pouco disso. Eu quero trabalhar com um público específico, eu quero trabalhar com endometriose, SOP, mas a pessoa nem fala disso no Instagram. Como que a pessoa vai te procurar ou vai ter esse problema? E eu acredito também, pelo fato de você também ser vegetariano, isso influencia muito. Você sente, pensando nisso, olhando para os seus pacientes, pessoas que te procuram, quando você fala que eu também sou vegetariano, você sente que esse é um fator decisivo para a pessoa falar, caramba, eu vou fechar com a Ana por conta disso? Ou mais por conta de especialização? Aí eu quero trazer um paralelo entre 2 profissionais. Um profissional que é vegetariano, mas às vezes ele não é tão especializado, não fez muitas pós-graduações, e o profissional que tem muitas pós-graduações, mas ele não vive muito na prática, então ele não é vegetariano. Você sente que tem uma relação do seu público dele escolher algum desses 2 tipos de profissionais? Na prática, não. Eu me especializo porque eu acredito que eu preciso melhorar, né, a minha parte teórica sempre para entregar o meu melhor ali para o meu paciente, né? Mas quando um paciente fecha comigo, o público vegetariano, ele é um público que vem com muitas dores. Porque é muito difícil você achar um nutricionista especializado. É um nicho, realmente é muito restrito, né? Existem excelentes profissionais nessa área, mas são poucos, né? Então, o que acontece? O paciente vegetariano, até ele encontrar, ele já passou por tantos que desrespeitaram tanto a opção, porque existe isso, apesar de ser antiético, né? Existe o profissional que vai desrespeitar, sim, a sua escolha pessoal e não pode. Não, você tem que comer carne, sim. Não, você não tem, né? Ou então aquele que, como não tem a prática, acaba passando apenas aquilo para bater o macro. Existem situações e pontos que são importantes, sim, igual qualquer outra dieta, de fazer a obrigação. Precisa ter prazer dentro da dieta, mas existem coisas que são ali obrigação de, né, tá ali e tudo mais, tá de dieta, existem desafios. Agora, o nutricionista que ele não tem pelo menos ali, nunca fez um dia sem carne, alguma coisa assim, dificilmente ele vai conseguir se colocar no lugar daquele paciente e passar algo sustentável e prazeroso e gostoso dentro do que ele tem de obrigação para fazer. Então,
quando o paciente me procura, tem a identificação ali, até porque eu trago muito da vida real disso, né? Porque também tem a outra parte do, é só comer arroz e feijão. Não, geralmente não é só comer arroz e feijão, né? Existe ali vários pontos que a gente precisa pensar, né? Absorção até de micro a macronutrientes, né? Absorção de ferro, a gente precisa de estratégia para absorção de ferro vegetal, né? Quando a gente fala do dia do vegetariano, ele vai comer, se não prestar atenção, muito mais carboidrato do que ele deveria. Então, essa questão de macronutrientes, qualquer nutricionista bom e capacitado vai conseguir fazer. Mas e para tornar isso prazeroso? Então, para não ficar entuchando proteína em pó, para não ficar entuchando ovo, queijo, né? Então, tem esses pontos. Agora, quando o paciente me procura, eu dificilmente percebo que é por conta das minhas especializações, né? É isso, eu me especializo porque eu sei que eu quero dar o meu melhor. Mas e que eu quero me atualizar, e eu quero saber o que tem de novo, eu quero saber que estudo saiu, né? Então, entrei agora no mestrado para não parar de estudar, né? Mas o que faz o brilho, o que eu vejo o brilho no olhar do paciente, é quando eu falo assim, calma, eu entendo, eu passo isso também. Eu sei o que é sair de casa e ter mandioca frita para comer só. Eu sei o que fazer nessas situações, eu vou te ensinar, me dá sua mão aqui, a gente vai junto. Né? Então, eu acho que é muito mais sobre ali o dia a dia, como fazer esse respeito que o paciente vegetariano muitas vezes não tem, esse carinho e esse olhar mais cuidadoso de quem vive essas mesmas dores, né? Então, agora, obviamente que a especialização ali vê um mestranda, pós-graduado, especialista, brilha os olhos também, mas não é isso que é o decisivo, de forma alguma. Sim, diria que não é o 80-20, assim, o fator decisor da pessoa, né? Não. Então, acho que é ela te conhecer. E pensando nisso que você trouxe, que é um público que tem muitas dores, a gente tem que ter um olhar especial, até mesmo de como que eu vou poder dizer assim, abordar essa pessoa por meio das estratégias, assim, de conteúdo no Instagram, vou produzir alguma coisa, algum material, tenho que ter certos cuidados na forma que eu vou falar. E pensando no seu acompanhamento, você teve que fazer alguma adaptação? Você teve que sentir assim, eu tive que adaptar o meu modelo de acompanhamento para atender melhor esse público? Ou você sentiu que o formato que você desenvolveu desde o começo já foi pensando nesse público, então não precisou adaptar tanto? Ou na medida que você foi trabalhando com esse público, você foi entendendo, ele tem uma necessidade muito mais específica, você trouxe, eu entendo suas dificuldades, seus desafios, então aí acaba que a pessoa tem uma demanda maior, às vezes, de suporte. Você sentiu que aconteceu isso ao longo que você foi trabalhando? Teve essa necessidade de criar um acompanhamento, fazer toda uma estratégia, uma metodologia, podemos dizer assim, para cuidar melhor desse público e fazer, principalmente, que a pessoa tenha mais resultado? Você trouxe questão de uma dieta mais prazerosa, que ela consegue manter ali sustentável. O que você sentiu que você teve que mudar para adequar, para gerar mais resultado para as pessoas? Tá. Você diz dentro do acompanhamento, dentro né? do acompanhamento, isso. Não, o paciente que come carne e o paciente que não come carne, eles têm o mesmo suporte e as mesmas demandas no sentido de, Nutri, o que eu como aqui? Tô viajando, o que eu como? O ponto de suporte que seria maior ou algo nesse sentido do paciente vegetariano é que ele vai ter que se preparar antes. Né? Então, por exemplo, eu vim pra cá, pra Vitória, pra gente gravar o podcast. Sou de São Paulo. No café da manhã, se eu não trouxesse, né, apesar de ser um café da manhã, de hotel e tudo mais, se eu não trouxesse ali minha proteininha, né, um pó e tal, eu não ia bater, certamente, eu não ia conseguir adequar. Eu fiquei 6 horas fazendo conexão. Já não tem muitas possibilidades nem para quem tem carne saudáveis, assim, nem para quem come carne, que dirá para quem é vegetariano. Exato. Então, a questão do acompanhamento em si não muda no sentido, dou mais atenção para vegetarianos, dou mais atenção para quem come carne. Não tem isso. A principal diferença no acompanhamento entre o vegetariano e quem come carne é como eu vou preparar ele antes. Né? Porque quando a gente tá falando de um processo de emagrecimento, por exemplo, né? De alguém que come carne, você vai preparar ele mentalmente antes, né? Olha, você vai ter várias opções. Você vai ter a opção de escolher entre uma milanesa, algo grelhadinho,
vegetais ou algo frito. O vegetariano, você vai ter que preparar ele mentalmente, né? Falar, olha, você vai ter a opção de consumir vegetais e algo frito, só que você vai ter que preparar ele antes, primeiro, para ele chegar saciado e fazer boas escolhas, né? Senão, né? Chegue preparado, né? Chegue preparado para não ter. A nossa cultura não tá preparada para alguém vegetariano, exatamente. Hoje tá muito melhor que anos atrás. Muito. Sim. Mas ainda assim, se você vai numa formatura, num casamento, não vai ter um buffet vegano. Não vai ter um buffet exclusivamente vegetariano. Então, como eu preparo esse paciente antes? Vamos fazer uma refeição antes? O que a gente pode fazer? Né? Quando você chegar lá, me manda a foto do que tem. Eu vou te ajudar. Assim como o paciente com carne, às vezes manda uma foto ali, que come carne, manda uma foto ali. O que daqui é melhor? Fala, ó, o que tem no seu plano hoje? Vamos pegar isso, então vamos pegar isso. Depois que você comeu, o que vai te dar saciedade, né? Isso lá na situação. Depois que comeu que te deu saciedade, o que você quer agora? O que você tá com vontade de comer? Agora nada, agora já passou. Agora o vegetariano, tá, o que daqui tem no seu plano? Tem esse brócolis. Entendeu? Aí vai gerar saciedade? Não. Então, como eu preparo ele antes? Né? Vamos fazer uma refeiçãozinha aqui antes? Vamos tentar prevenir você chegar lá e não ter nada pra você? Né? Porque assim, tem. Né? Mas vai ter a mandioca frita, a batata frita, ou não sei o quê. E isso não vai gerar saciedade. Não vai ter nenhum aporte nutricional, né? Então, como eu te preparo antes, né? Pra gente ter ali uma alimentação, uma adaptação saudável. Então, esse é o ponto. Não é nem, mais atenção ou menos atenção. O paciente vegetariano, ele precisa mais de mim no pré do que durante. Entendeu? Perfeito, sim. É um cuidado mais especial, sabe? Acho que preparar a pessoa é muito... o que a gente fala muito do processo de onboarding, né? Você prepara muito a pessoa para o processo, né? Porque, olhando um ponto de vista que as pessoas têm um acompanhamento mais longo, é muito comum, né, elas desistirem. Mas como ela tá olhando, às vezes é uma pessoa que tá em transição. Ela não tem que desistir, assim, porque é algo que, igual você falou, tem que respeitar seu tempo. Aí, às vezes, aí eu até te pergunto, num caso, assim, de transição, a pessoa tá em transição. A pessoa, por exemplo, ela tá no acompanhamento com você e você sente pela progressão dela que às vezes ela vai demorar mais do que vocês normalmente planejaram. Como que funciona isso, as estratégias que você vai traçando? Que aí é realmente uma expertise profissional de vamos fazer esses manejos, principalmente no cenário dessa pessoa que está em transição. É delicado e precisa de muita empatia mesmo, tá? É delicado e precisa de empatia. E a própria pessoa precisa aprender a se abraçar nesses momentos, sabe? Porque, imagina, eu tinha 22 anos quando eu fiz a minha transição. Foram 22 anos comendo carne, aprendendo que de manhã a gente come pão com algum embutido, né? Depois a gente no almoço come arroz, feijão, uma salada e frango. No lanche da tarde, a gente vai comer um patê, alguma coisa assim, ou algum embutido de novo, e no jantar é a mesma coisa do almoço. Então, são anos, 20, 30 anos, fazendo a mesma coisa. Você dificilmente vai mudar de uma hora para outra e nunca mais vai cair. E nunca mais vai comer sem querer. E nunca mais... É utópico você achar que você nunca vai errar e nunca vai sentir vontade, imagina. Né? Então, assim, tenha cuidado consigo e precisa desse olhar do profissional também, de ter cuidado em falar, tá bom, tá tudo bem, calma. Né? Todo mundo tem seu tempo. Não existe um tempo. Você perguntou do tempo determinado, né? Se demora mais. Primeiro que a gente não vai colocar tempo nenhum. É no seu tempo. Em um mês, então, eu quero que você pare de comer frango. Não. Não existe isso. É no seu tempo. E se, eventualmente, você tá 6 meses sem comer frango e em algum momento você tem vontade, né? Seja sincero com você, seja franco com você, né? Voltando lá no início da conversa, quais são os seus motivos? Por que você quis fazer essa escolha de tirar as carnes, os alimentos de origem animal? Se ainda assim você quiser, eu prefiro que você consuma uma vez ali e fale, tá bom, do que
fale, não é pra mim, pronto, acabou, deixa. Não, porque vai ser um montão de frustração que vai vir depois, né? Então, é muito delicado, né? Existe muita militância dentro do vegetarianismo, eu sou mais vegetariana que você porque porque eu não como ovo. Você toma leite? Nossa, então eu sou muito mais vegetariana que você. Calma, não é uma corrida, não é uma disputa. Né? Eu trago muito isso. Tanto com quem, por exemplo, isso é muito comum também no consultório. Pessoas que foram por anos vegetarianas, aí teve um período ali de veganismo, aí aconteceram coisas na vida, acabou voltando a comer derivados, ou acabou voltando a comer carne mesmo. Fatalmente, elas me procuram para voltar a fazer a transição. Porque percebe que ainda que por um período de tempo, aquilo ainda martela na cabeça da pessoa. Isso tá muito, muito distante dos meus princípios. Eu tô comendo aqui por praticidade, mas tá distante dos meus princípios. Então, quando tem esse... Primeiro, acolha isso. Olha, caí realmente por praticidade, porque a minha casa não estava preparada para isso, a minha família não estava preparada para isso, as viagens que eu faço ao trabalho não estavam preparadas para isso. Consuma com consciência de que é provisório ou de que você está fazendo isso porque você está num período de transição, mas volte assim que possível, né? Faça o possível dentro do que você tem a possibilidade, dentro do que você tem controle e ainda que não possa fazer mais, né? Então, quando você puder voltar, quando você puder entender ali que calma, eu vou me concentrar, eu vou organizar minha vida de novo pra tentar voltar. Volta, tá tudo bem, não tem período. Você ainda tá em transição, né? Sim, perfeito. Eu achei interessante isso que você falou da militância dentro do próprio... das pessoas que são vegetarianas. Você sente que isso afeta os seus pacientes de alguma forma? Muito, muito, muito. Nossa, vem uma culpa gigantesca, assim, né? E eu tenho uma paciente, inclusive, que eu falei isso com ela faz um mês e meio. É uma paciente que ela tá em um processo de emagrecimento. Ela já foi vegetariana, já voltou a comer carne, já foi vegetariana de novo. Então, ela tem essas flutuações. Ela tem várias questões com alimentação. E aí, eu fiz uma videochamada com ela, sem caráter de consulta, só pra conversar. Por que aconteceu? Ela estava passando por alguns períodos turbulentos e a carne tem ali um papel de conforto para ela, né? Alimentos que possuem carne têm um papel de conforto. E nessa conversa com ela, eu falei assim, calma, né? Eu sou uma vegetariana que desde que virei vegetariana, depois nunca mais comi carne, né? Nunca mais tive vontade, mas para mim não fazia sentido ainda consumir. E eu acolho. E ainda assim, olha, eu nunca mais comi. E eu tô te falando que tá tudo bem. Então, se acolha também, né? Você tá num período super turbulento da sua vida, né? Você quer procurar conforto nessa comida. E antes de pensar em qualquer coisa, porque já tem a frustração do tô saindo muito do plano, porque eu tô usando minhas emoções para comer, e eu ainda tô longe do meu propósito, longe do meu princípio. E aí vem a culpa do, nossa, isso realmente não é para mim, eu tô devastando o mundo. Calma, sabe? Calma. Tem que ter muita delicadeza ao lidar com isso. E tem que começar de você, porque eu posso falar as coisas mais lindas do mundo pra você. Né? Tá tudo bem, você vai voltar, eu tô com você, né? Não tem problema, você vai voltar pro seu propósito, pro seu princípio. Mas você tá num momento que, agora, quanto mais você se cobrar, mais ansiedade isso vai gerar, pior vai ficar seu estado emocional. E mais você vai querer sair do plano, mais você vai querer ficar distante do seu propósito, né? Uma coisa que eu falo muito também é que fatos são fatos e você nunca pode, a sua ideologia, o seu propósito, o seu princípio, nunca pode ultrapassar o que é um fato, tá? É fato que, culturalmente, hoje, aqui no Brasil, enfim... A maior parte dos lugares, se não é um lugar especializado em vegetarianismo, você tem opções mais restritas. É um fato.
é um fato que sair de casa sendo vegetariano é desafiador. Ai, não, mas é só arroz e feijão. Ai, não, mas você sempre consegue. Sim, você sempre consegue dar um jeito. Sempre dá pra adaptar. Mas vai ter, nutricionalmente falando, uma grande. Um grande pool ali do que você precisa? Não necessariamente. Você vai deixar de ficar com vontade? Não necessariamente. Então, dá? É possível? É possível, né? Não é não desafiador porque é possível? Não. Né? Então, é deixar... Porque isso acontece muito, né? Ai, mas é só tirar. Ai, porque você prefere, então, maltratar um animal por... Você é super cancelada. Mas, então você prefere maltratar um animal. Se você continua comendo carne, mas cuida do seu cachorro, você é hipócrita. Gente, queria ser eu que fosse preto no branco assim. Sabe? Então tem que tomar muito cuidado para esse tipo de discurso não ficar ali na cabeça, porque isso mais distancia do que aproxima do movimento. Então, o cuidado que a gente deve ter com o paciente que é vegetariano, que tem vontade de comer carne, ou que é vegetariano e acabou consumindo carne, é muito delicado. Porque existe esse movimento muito grande, essa ideologia. Não são todos, tá? Sim. Mas existe, sim, dentro do movimento, pessoas que acabam mais afastando outras pessoas do movimento do que, de fato, aproximando, né? Então, é essa delicadeza que a gente tem que ter quando se aproxima de algum evento, de algum momento assim, com o paciente. Perfeito. É criar um ambiente de segurança, né, para essa pessoa. Exatamente. Um ambiente seguro. Olha, aqui você pode me falar. Aqui você pode me falar, se você tá com vontade, a gente coloca ali de opção para você. Eu prefiro que você saiba como consumir quando você estiver com vontade, do que você consumir com culpa, porque isso só vai te distanciar do seu propósito. Só vai te distanciar, né? A mesma coisa acontece... Uma outra paciente minha tava num trabalho voluntário. E aí tinha uma menina falando pro responsável das refeições que... O que eles comiam, né? Porque vegetais verdes escuros são ricos em proteína. É muito fácil... Assim, várias besteiras, vários mitos, né? E isso é outra coisa que acontece muito. Muito, muito, muito. A pessoa quer tanto que as pessoas, de forma geral, tenham uma ideia de que o vegetarianismo é só tirar carne. É só não comer. É só não sei o quê. Que acaba tendo tanta falácia ali dentro que essa própria pessoa lá na frente fica doente ou acontece alguma coisa com ela ou ela tem algum tipo de deficiência, ela fala e ela mesma fala assim, não dá pra ser vegetariana, tá vendo? Eu tentei, mas tentou tudo errado. Né? Tentou falando coisa que não é verdade. Tentou mudar os fatos ali. Não é assim que funciona. Existem fontes suficientes de proteína vegetal. Existem. É tudo? Não. É só tirar carne? Não. Tem que aprender a fazer um balanço ideal. Sim. Maravilha. Pensando, você falou dos mitos, eu acho que olhando do ponto de vista de nutrição, não só a nutrição vegetariana, eu acredito que praticamente todas as áreas da nutrição existe um mito. E a gente sempre tem que olhar para onde que vem esse mito, assim. Dentro da nutrição vegetariana tem isso, assim, de... esse mito normalmente é algo que vem lá dos nossos avós, é algo que algumas pessoas dizem como verdade. Aí eu vou pegar o aspecto da nutrição, o pessoal falando do pão, do leite, da garrafa PET que dá câncer, coisas assim desse tipo. Então, assim, sempre tem um elemento ali. Por que você sente, assim, que essas pessoas falam isso do que elas acreditam, algum possível certeza que talvez elas tiram da cabeça dela, ou você sente que é algo que veio do passado, aí às vezes como as pessoas não estudam muito sobre o assunto, é algo realmente mais de realmente estudar, as pessoas não estudaram, não entenderam mais a fundo, e a gente tá falando mais de consciência. O que você sente hoje na nutrição vegetariana? O que tá acontecendo para ter tanto mito assim? Tá. 2 grandes mitos, e eu diria que são os maiores, que são relacionados à proteína e à soja, tem
origens diferentes. A soja, ela veio lá de trás, há anos atrás, fizeram um estudo com ratos, né? Suplementaram isoflavona nesses ratos, né? Que é um fitoestrógeno, que se assemelha ali quimicamente e tal, com um hormônio feminino, o estrogênio. Só que suplementaram, assim, doses muito altas. E esses ratinhos, eles acabaram tendo sintomas, né? Que seria ali como se fosse suplementar, repor, colocar mais hormônio feminino naquele ratinho, né? Então, o mito da soja vem daí, vem desse estudo. Só que que as pessoas não sabem interpretar isso em estudo. A gente não extrapola resultado, desfecho feito em animal para humano, né? E para a gente atingir aquelas quantidades de isoflavona que foram suplementadas naqueles ratos, desce um caminhão de soja. Ninguém come aquele tanto de soja, né? Então, alguns mitos vêm, sim, de algum estudo científico ou mal feito ou mal interpretado, que é esse o caso, né? Hoje a gente sabe que não tem qualquer evidência. Porque comer soja vai desenvolver ginecomastia em homem, né? Que é aumento da... Gente, se fosse assim, não existia silicone, né? Então é só comer soja. Não existe isso, né? Agora, alguns outros acontecem de matérias sensacionalistas. Então, por exemplo, descobriu uma punk nova. Punk é planta alimentícia não convencional. Então, descobriu ali a Ora Pronobis. Aí vai fazer a análise bromatológica dela, que tem ali, tem um pouquinho de proteína, tem um pouquinho... Ela é super rica em proteína. Só que calma lá, vamos analisar melhor? Então, sempre vem parte de algum estudozinho, né? Alguma análise extrapolada. Então, o que acontece com a Ora Pronobis? Que é um mito muito grande de que ela tem proteína. Em 100 gramas de Ora Pronobis, tem 2 gramas de proteína. Então ela é rica em proteína. Gente, 100 gramas de folha é muita folha para você consumir 2 gramas de proteína. Isso nunca vai ser fonte de proteína. Então, e aí entra de novo naquela coisa do vegetariano olhar aquilo, pega, absorve, porque faz sentido para ele. Nossa, então eu vou me entupir de Ora Pronobis, porque a Ora Pronobis é super proteico. Porque pegou uma informação extrapolada e só porque fez sentido para ele, ele passa para frente. Ou então, né, uma matéria, uma revista, pega essa informação para ser sensacionalista, vai e pum. E existe também erro mesmo de matéria, assim. Esses dias, faz uns meses já, saiu no Instagram da Forbes, que aqui no Brasil a gente estava fazendo uma pesquisa sobre a proteína do feijão para transformar ela em proteína em pó. Assim como tem da ervilha, da soja e tudo mais. Super legal, né? É uma pesquisa incrível. E o ponto da pesquisa era que em cada dose dessa extrusão da proteína do feijão, que seria maravilhoso, porque é mais barato pra gente e tudo mais, seria mais acessível também, teria cada scoop, cada dose, teria ali em média 24, 21 gramas de proteína. O que é a base ali, é tranquilo o que acontece. Na matéria, estava escrito que em cada 30 gramas de feijão tinha 21 gramas de proteína. Então, você vê a perda da informação? Então, isso acontece muito, né? Não é que nem 100 gramas tem de feijão cozido. Outro ponto do extrapolar. Pega o feijão cru. Pega o feijão cru e fala, em 100 gramas, em uma concha de feijão, você já consegue bater 20 gramas de proteína. Você come feijão cru? Eu não como. Espero que ninguém coma. Só que quando você cozinha ele, tem adição de água, tem adição do caldo. Então, esse valor vai diminuir, né? E aí a pessoa vê aquela informação, fala, meu Deus, numa concha de feijão é igual um peito de frango. Tem as mesmas proteínas. O que as pessoas estão falando? Mas só se você for comer feijão cru. E eu tenho certeza, eu espero que não. Não aconselho. Então, essa extrapolação da informação, pegar uma informação porque é conveniente para você e passar para frente, é muito perigoso, né?
Principalmente quando a gente fala de alimentação, porque lá na frente, né? Isso não é uma besteirinha, igual falar, toma um shot de cúrcuma, né? De limão, não sei o quê, alguma coisa assim, né? Que não tem evidência, mas que também lá na frente vai fazer muito mal. Só que quando você pega isso numa alimentação base do dia a dia, lá na frente, você vai ficar doente, sua imunidade vai começar a cair, você vai começar a ganhar gordura, perder massa magra, porque seu corpo vai começar a fazer vários processos fisiológicos para te manter vivo, porque você não tá suprindo ele do necessário. Isso tudo porque você ouviu uma informação errada, que para você, como você quer essa causa para você, você ignora todo o resto, toda a ciência e fala, vamos. Então é isso mesmo. Entendeu? Sim. Sim, o que eu acho muito interessante, isso até eu trago de visão para o nutricionista que estiver ouvindo, que é o nível de profundidade que você tem no assunto. Então, a gente está falando muito aqui do paciente vegetariano, dos pacientes que estão em transição, de como funciona a área específica, o nicho, e a gente vê o nível de profundidade. E muita gente, quando às vezes quer trabalhar com uma área específica, ele esquece disso. Ele esquece desse nível de profundidade que ele tem que ter, esse nível de conhecimento, esse nível de... não só algo técnico. Então, eu cuido ali da pessoa que tem endometriose, coisa do tipo, eu vou ter ali algumas abordagens ali nutricionais. Mas olha o nível de profundidade. Você sabe os mitos, os medos, e claro que isso também influencia porque você também então aí você vai ter um conhecimento muito maior, mas nada impede um profissional também pesquisar. Então, muitas das vezes as pessoas querem trabalhar com determinado público, mas ele não se desdobra nem para perguntar. Ele não pergunta, qual que é a sua dificuldade? O que está acontecendo? O que está fluindo? O que estão falando para você? O que normalmente você vê? E aí até um exercício que eu falo para muito nutricionista fazer, que é o mapa da persona, né? O mapa da empatia, algumas pessoas usam esse termo, que é você olhar a pessoa pelos olhos dela. Pelo fato, você já tinha sua própria... Você mesmo tinha essa visão sobre si, então você acabou que não precisou fazer uma análise tão profunda. Mas toda vez que eu quero alcançar um público muito específico, então eu quero trabalhar com um público de musculação, nutrição esportiva, e aí você vai buscando, onde que eu vou me inserir ali? Então, o que eu indico às vezes é ir para esse caminho, e você tem que entender muito bem seu público. Então, quero trabalhar com emagrecimento de mulheres acima de 40 anos. Entender quais são as dores específicas da mulher acima de 40 anos. O que ela reclama, o que acontece, o que ela vê. Daí, por isso que é importante conhecer os mitos, saber quem gera os mitos, da onde que eles vêm. Então, vem de estudo. E aí você já tem toda uma bagagem técnica quando seu paciente reclama, você fala, não, a relação do feijão é com o feijão cru. Então, você já tem todos os argumentos, e aí você passa muito mais autoridade. Sim. Aí a pessoa já vai te ver com outros olhos. Fala, caramba, ela realmente não é qualquer profissional. E aí, como você trouxe, né? Como é uma área muito pequena, existem poucos profissionais. Então, hoje, necessitam de ter aspectos que diferenciam um do outro. E aí eu te pergunto, o que faz uma pessoa te escolher hoje, em relação aos outros profissionais? Sinceramente, eu acho que o meu jeito mais escrachado, assim, né? Eu acho que hoje, não escrachado a palavra, mas mais gente como a gente, né? E hoje eu tenho criado táticas, sei lá, estratégias para trazer cada vez mais próximo de mim o meu paciente, né? E o meu público. Lógico, meu paciente tem ali um plus, né? Então, por exemplo, hoje os meus pacientes de acompanhamento semestral, eles têm contato comigo dentro de um Close Friends do Instagram. Porque assim eu mostro, por exemplo, tô aqui, tô mostrando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, que eu também passo pelas mesmas coisas, né? E quando o paciente, o possível paciente vem, ele tem essa mesma visão. Olha, eu vou estar com você, né? Eu sei isso. A gente entra até naquela questão de, nutricionista precisa ter shape, né? Não, Sim. nutricionista não precisa ter shape, mas ele precisa saber seguir uma dieta. Como que você quer saber a dor do seu paciente, se ele vai conseguir consumir XYZ, se você nunca tentou? Se você nunca prestou atenção em que tipo de desafio ele vai ter no dia a dia, num dia que ele tem reunião o dia inteiro, o que ele pode fazer? Como que você quer passar uma refeição para ele, se você que ele precisa pesar, porque ele tá num processo de emagrecimento e ele não tem muita noção, se você nunca pesou um prato de comida seu? Se você não tem ideia de quanto são 100 gramas de arroz?
Se ele fala pra você assim, eu como, por exemplo, eu amo volume no café, no almoço. Eu amo comer em volume no almoço, né? O meu paciente não vai gostar muito, né? Como que eu vou saber que 200 gramas de arroz é quase metade do prato? Se eu nunca pesei. Pra ele vai ser muita coisa. Se ele come pouco, se ele come 2 colherinhas de sopa, como é que eu vou saber exatamente quanto ali eu posso colocar a mais, a menos, que vai ser um volume confortável pra ele, né? Então, precisa ter shape? Precisa ser vegetariano? Não precisa. Mas se você nunca fez um dia vegetariano na sua vida, como que você quer, né, entender o dia a dia ali? Então, quando o paciente me procura, quando possível o paciente me procura, ele me escolhe porque, tem esse ponto, né, de que eu vivo isso, eu falo disso, eu vivo isso 24 horas por dia, né? Mas o que me diferencia o que pode me diferenciar de outros para que ele possa me escolher é sair desse lugar de que já existe dentro do vegetarianismo, que é eu sou melhor que você. Eu já passei por tudo isso. Eu sei o que é isso. Não nesse lugar altivo, né? Não nesse lugar de melhor. Não, vem aqui, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso, eu continuo passando por isso. Né? Então, tem esse olhar mesmo de eu já cheguei lá, ou eu já sei, e eu vou te conduzir. Não porque eu sou melhor que você, mas porque eu tô junto também, a gente tem o mesmo propósito. Sim. Né? Então, eu acho que é esse olhar com carinho, né? Acho que tem essa questão desse cuidado mesmo, porque esse cuidado ele vai se estender dentro do meu consultório também. Quando aquele paciente quiser sair um pouco, né? Quiser, eu não vou julgar ele, né? Então, eu acho que quando o paciente me escolhe, na conversa anterior, ele já vem sabendo disso, que eu tô aqui para te ensinar, eu tô aqui para te ajudar, mas não porque eu sou melhor que você. Mas é porque eu tô do seu lado. Eu quero que você evolua. Quando você me traz um objetivo, esse objetivo virá meu. Né? Então, quando o paciente tá muito fora, assim, não tá me respondendo, não tá respondendo mais, todas as semanas a gente vai conversar, né? Todas as semanas eu vou entrar em contato com você. Se você não tá respondendo muito ali, eu falei, ei, o que tá acontecendo? Né? Então, tem todo esse cuidado. Então, eu acho que é esse cuidado mesmo que o paciente vê desde quando ele me procura, né? Então, propor uma videochamada pra gente se conhecer antes, pra entender quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios, pra gente se conhecer, pra você ver se bate, né? Pra você ver se você gosta de mim também, né? Geralmente gostam, porque eu sou adorável. Mas ter esse cuidado mesmo de olhar a pessoa no olho, né? De entender que ela é um ser individual, né? Sim. Eu acho que é isso mesmo. Sim. Que bacana. Eu acho que eu gosto muito quando um profissional fala isso, porque muito profissional ele esquece isso. Ele esquece que você tem que se conectar com a pessoa tem que se conectar com você. E aí, a maior parte dos profissionais que eu trabalho tem isso. São profissionais que eles são diferentes, eles têm ali um posicionamento diferente, cobram mais caro, tem toda uma questão. Então você tem que ter isso de falar, por que uma pessoa vai me escolher ao invés de escolher qualquer outro nutricionista? Porque capacidade técnica, a maior parte vai ser bem parecida a capacidade técnica, vai saber criar ali um planejamento, vai entender às vezes um pouco. Daí se a gente olhar, né, na nutrição em geral, assim, uma nutrição mais aberta, assim, focada no vegetarianismo, isso é muito, muito mais exacerbado, né, porque tem mais profissionais ali. Então a gente tem que ter um motivo claro. E quando você fala a questão de a pessoa vem pra mim, ela me escolhe por conta do meu jeito, por conta de eu ser mais aberta, de ser mais escrachada, ser assim, passar ali uma questão de confiança, de proximidade, é o principal. E muita gente esquece disso. E aí a gente volta a toda a questão de, você criou um Instagram. Então, desde o começo, o seu Instagram tem que ter essa função de gerar esse relacionamento. Então, muitas pessoas esquecem. Elas querem,
tô aqui com o meu Instagram e a única coisa que eu vejo no Instagram da pessoa é a pessoa colocando ali link para agendar consulta. Vem agendar. Quando que eu vou te ver aqui no meu consultório? Tô te esperando aqui no consultório, hein? Mas enquanto isso a pessoa não te conhece, não sabe para que ela tem que ter intimidade com você, para que ela vai fechar com você. Então, quando você faz um trabalho de... E aqui eu não tô falando que você precisa se expor na rede social. Sim. Então, por exemplo, vou trazer o seu exemplo. Você não expõe a sua vida social. Você mostra aquilo que faz sentido para o seu público, que faz sentido na sua vida e que encaixa, contextualiza. Então, você mostra suas dificuldades, quando você está fazendo alguma coisa, está viajando, está levando tal coisa. Eu gostei a questão que você postou do avião, que você foi no avião, aí deram um lanchinho, você falou, eu não peguei, mas eu peguei da moça do lado para mostrar para vocês isso, que é uma coisa de consciência, que gera ali todo um contexto para a pessoa começa a ter um raciocínio melhor, uma conexão maior com você. Exatamente. Então, a partir disso que a pessoa vai falar, caramba, eu quero escolher a Bi. Então, muita gente acha que, criei um Instagram, as pessoas já vão aqui me procurar. Não é assim que funciona, já deixou de ser há muito tempo. Exato. Então, principalmente, quando a gente fala de rede social, é rede social por um motivo. Esse nome é muito específico. É porque realmente ele tem a função de socializar. Então, quando a gente gera essa proximidade, a gente vai conseguir ter mais oportunidades de ter ali a pessoa querendo saber mais do meu trabalho, ela se sentir mais desejada, querer entrar mais no meu acompanhamento. E aí, quando você chega nesse ponto, né, a gente vai conseguindo enxergar, opa, agora eu entendi o jogo da rede social. É uma coisa que até foi o motivo que a gente começou, né? A gente começou a fazer esse Close Friends com esse objetivo. É fazer, vamos buscar formas de estar mais próximo de quem tá com você, quem é seu paciente, e até mesmo, como que eu posso trazer outras pessoas para te conhecerem mais? Porque esse é o fator decisivo, basicamente. Sim. Não é o que a pessoa vai escolher. E aí eu até pergunto em relação a isso, né? Claro que eu já sei um pouco dos bastidores em relação a como que é esse desenvolvimento, mas eu queria também que você compartilhasse isso. Quais os efeitos você já tem sentido de gerar um pouco mais de proximidade, até mesmo close friends, até para servir de um insight para outros profissionais, para buscar fazer isso também. O que você tem sentido já de melhoria? É muito bom, é muito gostoso. Até porque eu gosto muito de me comunicar, eu gosto de conhecer histórias. Eu acho que isso é outro ponto. Eu acho que quem não gosta precisa desenvolver e quem gosta precisa desenvolver mais ainda, né? Então, usar esses artifícios, essas ferramentas que já existem é muito legal, né? Hoje mesmo, né? Eu soltei um Close Friends porque ontem, por conta de toda essa agitação que teve de voo, de aeroporto e tudo mais, eu fui postando. Uma seguidora minha falou, né? Ela falou assim: eu amo que você fala tudo que tá na cabeça da gente. E percebe, então, essa proximidade. Eu não sou diferente, né? Quem tem um monte de músculo também não é diferente, né? Também passa por situações desafiadoras, também passa por momentos que precisa fazer escolhas, ou que faz uma escolha que não é tão legal, né? Pro próprio objetivo. É normal, é humano. Então, eu gosto muito daquela frase que é mega batida, mas domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Né? Parafraseando, porque eu não decorei ela inteira, mas é isso, sabe? Quando tem um paciente ali na minha frente, eu preciso fazer o máximo para que eu entenda o que ele precisa, né? Não só, você precisa emagrecer. Você precisa isso, né? E quando você traz essa proximidade do dia a dia, em 2021, minha vida virou de ponta cabeça e eu externalizei isso para os meus pacientes. Eu me coloco vulnerável também dentro do consultório, mais ainda. Porque dentro do meu consultório tem paciente que chora, tem paciente que abre coisas que fala: olha, eu nunca falei isso para ninguém antes. Então, como que eu vou olhar pra ele depois de um paciente chorar pra mim e falar assim: ai, poxa, que pena, então. Bora lá, vamos comer arroz e feijão. Não existe isso, né? Então, trazer essa proximidade, estender essa proximidade quando eu fecho a porta dos consultórios é muito importante também. Porque ele entende que ele não tá sozinho. Porque o processo, qualquer processo estético, ele é muito solitário. Ele é muito solitário. Né? Não é nada incomum você tá ali com o paciente, ele fala assim: mas minha família não ajuda.
Ai, mas meu namorado, quando eu saio... Então é muito solitário, porque realmente não é obrigação de ninguém. E até trazendo pro vegetarianismo, não é obrigação de ninguém fazer coisa vegetariana pra você. Não é obrigação de ninguém o seu objetivo e o seu propósito, só seu. Mas trazer essa proximidade, essa vulnerabilidade que eu também tenho, que eu também passo por certas coisas, mostra pra ele que não, ele não tá sozinho, ele pode contar comigo. Se abre pra mim, fala comigo, né? Na consulta, ai, o que você come? Ai, não sei. Por quê? Porque fica com vergonha de falar, porque fica com vergonha de levar bronca. Ai, brega esse negócio da bronca. Sempre falo pros meus pacientes, não vai levar bronca, é brega isso. Ai, é bronca da Nutri. Gente, isso não existe. Não vou ficar passando mão na cabeça. Tá errando? Vamos lá. Vamos traçar estratégia. Não quer me contar o que tá fazendo? Então, não dá pra eu te emagrecer. Né? O paciente que chega querendo ser emagrecido ou querendo ganhar massa sem fazer nada, eu não faço mágica. Mas eu tô com você. Então eu preciso que o nosso diálogo seja aberto, seja honesto. Mas para isso, eu também preciso ser aberta e honesta com ele. Eu também preciso sair desse lugar, desse pedestal e falar: olha, eu sou perfeita, eu não erro. Eu como vegetais todos os dias da minha vida, faça chuva ou faça sol, né? Porque eu sou perfeita. Não. Tem dia que eu como, eu tô de saco cheio de comer, realmente. É um saco, é desafiador. Eu tô com você, né? Se colocar no lugar daquela pessoa, vestir a capinha dela, né? Se colocar na pele dela. A minha vida também acontece um monte de coisa. Eu tenho muitas responsabilidades. Eu tenho empresa, eu tenho família, eu tenho demandas familiares, eu tenho demandas nas minhas empresas, eu tenho vida social, eu tenho os amigos, né? Então, assim, eu também tenho muita coisa pra fazer. Eu não vivo numa bolha. Eu sei. E a gente vai achar uma estratégia pra você. Só que você precisa ser sincero comigo, porque eu tô sendo com você. Então, é uma troca muito grande, sempre. Sempre. E isso se estender para além do consultório é muito importante também. É muito legal. Porque aí você vai mostrando no dia a dia que ele passa também coisas que dá pra evitar. O que você falou, trouxe da bolachinha, né? Ai, mas é só uma bolachinha. Viu? Eu também tenho só uma bolachinha várias vezes no meu dia. Mas olha só, olha por essa ótica aqui. Olha desse jeito aqui. Vale a pena? Às vezes não vale, né? Então, se colocar à disposição, colocar a sua vulnerabilidade à disposição do paciente, dentro e depois, é muito importante. E é gratificante também. Ter essa relação de confiança. Isso gera confiança, gera conexão, né? Então, quem não gosta tem que desenvolver. É isso, é uma construção, uma coisa que você faz todo dia. E Bia, nossa conversa tá chegando ao fim. E o que eu sempre faço no final de todo episódio é falar pro nutricionista qual mensagem você tem para outras pessoas. Então a gente vai colocar aqui no cenário tanto do paciente, do profissional, uma mensagem assim que todo mundo recebesse. Se você conseguisse mandar, todo mundo pudesse receber, todo mundo pudesse ter a oportunidade de ouvir, qual lição você deixaria para as pessoas? Lição, conselho, o que acredita mais para você? O que você traria para essa pessoa? De forma geral, De forma geral. o que a gente sempre tem em mente é que existem dias bons e dias ruins para todo mundo. E a gente precisa acolher isso dentro da gente e também não deixar que os dias bons ou ruins, que tudo passa, né, do outro atinjam a gente também. Mas que dentro das circunstâncias que a gente tem, dentro do que a gente pode fazer, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, né? Ainda que tenha dia que a gente dê tudo que a gente pode, e a gente pode pouco, muitas vezes, que a gente dê sempre o nosso melhor, para o outro e para si também. Ah, maravilha, excelente. Muito obrigado, Ana, muito obrigado por essa conversa. Muito especial você ter vindo de São Paulo até aqui pra gente ter essa conversa. Eu acho que isso é muito especial. E eu espero que você, do outro lado, tenha tido excelentes aprendizados, que você consiga ter tirado aprendizados do que ela falou, do que ela trouxe. Então, você como profissional, de ter uma visão, de entender muito bem o seu público e, principalmente, conhecer melhor de como que você tem que se desenvolver em relação ao seu público. E, Bia, para quem quiser te conhecer, quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, por onde que ela pode te encontrar? Por onde que ela vai encontrar você aí dentro do ambiente digital? Tá. Principalmente pelo Instagram, Framboesias.
Framboesas com Poesias. Lá tem todos os links onde você pode ter acesso ao meu site, ao WhatsApp, e só manda mensagem por lá. Maravilha. Então, muito obrigado, Nutri, que você chegou até aqui ao final. E caso você queira conferir os outros episódios, eles estão aqui logo abaixo, dentro do nosso canal no YouTube. Então, um abraço e até o próximo episódio.